Olha, ele quer perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida também. Pode usar objeto? Posso falar uma coisa que eu tava pensando nisso agora? Que eu Fala. não ia explanar, mas agora eu vou explanar. Não explana não, que demora muito. Grave. Que eu tava pensando que, poxa, seria interessante que a gente usasse outros recursos. Tipo, se a minha pergunta eu achasse que eu devo fazer alguma ilustração, de repente eu faço uma coisa que eu gosto muito, é aquela brincadeira de colinha que você dobra e espalha o desenho, enfim. Outra pessoa chega e coloca isso aqui no final da pergunta dela, coloca isso aí, pra quem vai analisar. Mas aí a gente não tinha discutido que as nossas questões, a questão da companhia, etc., é uma questão do corpo. E aí como é que a gente vai objetificar também? Eu acho, é isso que eu ia dizer agora, respondendo a sua pergunta. Eu acho que a gente devia focar nesse corpo. Porque eu acho interessante o uso de outros recursos. Eu até me sinto mais... Mas esse, mais sincera quanto ao que eu vou dizer, esse ao que recurso eu com o vou intuito dizer. de ressaltar essa ideia de corpo. Ou não, ou de repente o que eu vou fazer de corpo é mínimo e o que eu... Mas enfim, Aí vai pro outro é lado. porque vocês não compartilham, né? Não, Não. eu acho que o desafio é justamente tentar achar no corpo a história. Esse é o desafio mesmo. É, porque eu Então não pensei tem que nisso. entrar objeto, né? Nenhum. Eu acho que a gente se limitar pra ser uma possibilidade. O limite como possibilidade. Porque a gente fica, usaria esse objeto, mas não pode. Aí o que eu ia fazer pra... Esse objeto poderia vir, talvez, como uma forma ilustrativa daquilo que você já... Ai, eu acho que não tem sentido botar um objeto. Não, eu acho que não, Não, devia, eu acho que cara. não devia ter. Eu acho que não devia ter nada. Só se for um Só negócio a pessoa. brincadeira. Mas eu acho que mesmo... Eu acho que a gente devia tentar elaborar. Eu acho que, na verdade, por isso que eu digo que, pra mim, o caráter da imprevisibilidade era mais interessante. Eu já não tô querendo convencer vocês de nada diferente, não. Tá tudo formatado. Mas, assim, eu acho que amanhã, na hora, que tem que se construir a performance, entendeu? Não acho que a gente tem que passar o dia elaborando, Pensando. pegando um objeto. Eu acho que na hora que tem que elaborar. É. Tá, então vamos fazer isso, aí não elabora. Marcelo já elaborou, né? Eu elaborei, mas só como era elaborado com objetos. E aí não pode. Sabe? Lembrado, sempre tiver dúvida, volta pro tema, né? O corpo como objeto artístico. Impulsos que reverberam ou não. Esse ou Se eu não. quiser, ele reverberou. Esse ou não, né? Se quiser. Se eu quiser. Se eu quiser, Breno, se eu quiser. É justamente o ou não. A questão é o corpo como objeto artístico, né? Porque pode ser tudo. A questão é a vida. Que corpo. O que é corpo e o que é arte, né? Não, mas eu acho que quando A a gente... questão é o que é corpo. A minha pergunta é o que é corpo. Menino. É muita pergunta. Tu vai fazer todas as perguntas. Não, eu vou fazer umas. Escolher uma aqui, ó. Então, mas né, eu Pelo tenho amor tantas de Deus. perguntas na minha vida pra fazer. Eu já tenho um pouquinho de dificuldade. Ainda bem que não sou eu que tenho que interpretar mais. Eu não encontro mato em nenhum lugar. Tu não me encontra, Marcelo? A gente se vê todo dia. Não encontro em nenhum lugar. Eu vou fazer Aí um comentário dentro, não. da releitura. É sério, oxe, Breno, fizesse errado isso aí também. Vou fazer, Marcelo. Pra mim o documentário já tá sendo feito. Performance. Assim, indiretamente a gente se encontra, mas você vai gerar uma performance pra Júnior e Júnior vai escrever uma pergunta pra eu fazer a performance. Eu vou interpretar 2 vezes, menino. Olha aí. Por que duas vezes? Hã? Porque depois ele vai fazer o comentário da releitura dela. É. Não, a Ana vai te interpretar. Aí a pergunta da tua interpretação vem pra mim. Sim, a primeira vez. Aí na segunda vez Ah, sim, é na Marcelo. segunda é Marcelo. E eu vou tentar descobrir a pergunta geradora de Marcelo. Quem é A? Ah, eu vou começar os de Língua tá se achando. Agora, quem é A? Tu, no final. Eu sou A. Pronto, abalança. Quem é B? Mudar, né? Quem é B? Tem que ser uma... Pronto. Quem é C? Você. Eu sou D. Pronto. Vou começar. A gente vai fazer comentário do exercício, né? Não, de tudo, né? Eu acho que pode ser uma coisa muito interessante. Porque eu tava até falando aqui dos programas de TV que geram as perguntas, né? Causa uma curiosidade que quase instintivamente você fica querendo acompanhar pra ver o final. Pra ver se a pessoa vai conseguir adivinhar, pra ver, né? Então,
E essa E curiosidade... fazer uma ligação com o que foi interpretado já pela segunda pessoa. E eu acho que essa sensação, esse sentimento de curiosidade tem a ver com quando a gente trabalha. A gente joga um tema, às vezes é uma coisa muito simples, às vezes é uma coisa mais, né, mais elaborada teoricamente, mas sempre tem essa curiosidade assim, meu Deus, o que vai surgir daí? O que pode acontecer? Que tem a ver com a interpretação também até do espectador, né? A respeito de quando ele assiste algum espetáculo, ele fica também tentando interpretar uma pergunta, ou ele se faz uma pergunta já e fica tentando interpretar uma pergunta durante todo o espetáculo, até que no final ele consegue ou não Que é... responder a algumas dessas questões. Que a gente acabou vendo isso, né? Porque quando a gente... Tipo, quando a gente muda de papel, né? Aí um vai ver pra tentar fazer uma performance ou pra tentar escrever a pergunta, já é como se fosse esse público, né? O que ele sente no corpo e o que ele pensa, talvez, intelectualmente, do que foi que ele viu. E tem a ver também com, eu acho que com a questão do alter ego, né? De você também se ver no outro. Você começa também a pensar na possibilidade, assim, se eu fosse fulano, que pergunta eu faria? Fazer essa pergunta como se você fosse o outro, entendeu? Eu estou tentando interpretar pensando na possibilidade de ser o outro. Vem me vendo nessa pergunta. Eu acho que essa ideia do jogo ela é bem instigante. Criativamente mesmo, assim. Eu fico com vontade de... Dá vontade mesmo de elaborar umas coisas. Tanto que eu até perguntei agora, quando o Marcelo tava, quando vocês estavam lá, eu disse, mas o objetivo da gente é atrapalhar o outro ou é realmente tentar simplificar, assim, deixar claro, entendeu? Causar mais um... Porque a história de atrapalhar o outro também dá uma vontade, né? Uma coisa meio... Mas eu acho que no caso da gente, maluco, a ideia é deixar claro, né? Mas é interessante, assim, você... Olha, eu acho instigante essa ideia do jogo, de não saber como vai parar, onde vai parar a comunicação. Eu queria saber o que o Marcelo fez. A minha pergunta... Não, fala, mas Não, a minha... não quero saber a tua pergunta. Eu queria saber o que tu fez. Eu queria ver o que você fez. Tu gravou? Porque eu que fiz. Ele Tu não gravou? Eu disse que ele não gravou, tá vendo? Que crueldade. Mas o iniciozinho que você gravou, eu acho que... Mas tu vai gravar isso na vida, né? Tem que Na gravar. vida. Ele não gravou só pra gente não ver, foi. Que maldade deve ser. Eu tava tentando construir um escopo, né? Assim, o que é, de onde é que a gente está dentro. E todas as possibilidades que a gente vai pensar, tanto de gerar pergunta, como de criar performance, como de ler a performance, como de fazer o comentário oral depois, vai partir de todas as questões que a gente conversa na companhia. A gente não vai sair do que a gente faz. Por mais que a gente vá pra brincadeira, mesmo na brincadeira, tem coisa a ver, entendeu? Porque eu fiquei pensando, poxa, e se sair coisa ruim, assim, que nada a ver, assim, chato. Mas eu acho que até isso, se mesmo indo pra esse caminho, eu acho que pode gerar outras leituras. Mesmo a pessoa tá sem vontade de fazer, aí faz sem vontade. Mas esse sem vontade pode não ser lido como sem vontade, porque a gente tá aberto pra entender que isso pode ser também uma proposição, né? Porque esse depoimento que vai ser filmado, eu acho que é muito importante, assim. Não, sem tirar a importância das outras coisas, mas é difícil, né? É mais difícil. Além de ser difícil verbalizar, eu acho que é aí que vai estar, como é um vídeo documentário, eu acho que é aí que vai estar também essa parte mais teorizada que a gente utiliza, entendeu? E eu acho Nos que o tempo da experimentos. performance tem que ser mais prolongado mesmo. Acho que a gente tem que deixar... Sim. Porque senão vai ser muito curto, né? Mas não só pela preocupação de ser curto, mas também pela preocupação de chegar no aprofundar clima, mesmo. né? De aprofundar a questão no corpo, entendeu? Que a gente sabe que não é. E também tão para fácil quem está assim. vendo e está Pra quem gerando, tá tá vendo, escrevendo, também poder ter esse tempo. Acho legal. Acho que ser mais extenso faz com que outra pessoa comece a perceber outras coisas que só com o tempo você consegue perceber, né? Só a galera que tá assistindo tentar adivinhar, né? Também, porque foi rápido, a galera não dá nem tempo, e já vem o outro, já atropela. E uma coisa que o Marcelo estava falando aqui, Brena, era que a pergunta poderia estar escrita, já aparecer no vídeo enquanto a pessoa está fazendo.
Você fica instigado mesmo, você fica viajando. Pariu nada a ver, tá muito longe que pensar, né? resposta dele já A tá, resposta vai... E talvez seria interessante na apresentação do vídeo ter também essa questão do... Lilica. Aí a foto de Lilica, uma imagem de Lilica. Aí, Liana Gesteira, parará, e um breve currículo dela. Sabe? Fulano, ciclano, Beltrano. Aí depois apresenta o jogo. Sabe? Aí bota essa célulazinha. Faz isso, Big Band. Aí apresenta o jogo como foi feito, sabe? Podia... Eu acho legal. Não, eu acho que tem que ter eu acho interessante ter uma forma de explicar o jogo. Na verdade eu tava pensando isso Bem nesse sentido simplesinho. de explicar o jogo para que quem vai assistir... Sabe o que pode ser? Pode ser aqueles desenhos de... Não, essas perguntas não mesmo. De conexões nervosas, de sinapses. Conexões criativas. E tá desenhado o esquema do jogo. Assim, tipo, aqui a pessoa, sei lá, que liga com outra pessoa que vai dar com não sei o quê. Mas nas semifinais... Aí, tchan, resposta. Copa do Mundo. Não quer explicar isso, não? Tenta explicar em desenho agora. Tipo, a pessoa A que vai e gera para a pessoa B, que vai refazer o que a pessoa A fez e vai gerar uma nova pergunta para a pessoa C. E já me perdi. Que vai ler. Geral. Que vai ler. Que vai ser gravado. Não, a performance de A, que é fruto de uma pergunta de A, para ele mesmo, vai gerar uma leitura de B sobre essa performance de A, não é? Aí B, diante dessa leitura... Não, C. C vai ler a leitura. C vai ler a leitura de B. E vai interpretar E vai fazer uma performance. E vai fazer uma performance para D. Só D, que Que D só vai ver através da visão De C. do vídeo. do vídeo. Do vídeo. Do E. Que na verdade não é de C. Entendeu? Da pergunta geradora. Depois eu já me perdi no jogo inteiro já. Após a primeira, É mais ou menos pessoa assim, vai, né? ninguém vai ver o que o A fez. Só quem tiver presente. Só nem o vídeo vai ser registrado. Não, o vídeo Não, vai. o vídeo vai. Vai, O não. vídeo vai registrar tudo. Tá bom. Então A, como é? Recapitulando. A A vai fazer a pergunta e vai fazer a vai performance. fazer Pra pergunta. B. Aí B Pra vai B. É ver isso. B vai ver, ver. escrever uma fazer pergunta. Uma pergunta. E vai fazer uma vista na pergunta. performance de A. Pra C. Aí depois vem Pra C C. e faz a performance. C faz tentando, Aí interpreta C a pergunta interpreta B. essa pergunta. no corpo. Faz e só quem grava, só quem vê é o videasta. Aí ela vem, E aí D depois D Assiste o ao vídeo vídeo de C Assiste o e vídeo gera um de C. depoimento Pra tentando verbalizar decifrar a o que pergunta é geradora. e depoimento. É mais fácil quando a pessoa faz do que quando a pessoa lê. Pra chegar à resposta. Eu não disse que era simplesinho. Mas é mais fácil quando você. Mas no teu e-mail não fica fácil, não. Não é isso, Aqueles é só fazendo mesmo, só Porra, fazendo. Mas, Você pode até escolher. mas eu escolho, Marcelo faz 4 músicas. eu escolho e Marcelo faz a interpretação. Eu acho que Não, a gente o que eu podia acho- fazer a música daquele programinha de celular. Eu não acho que a música deve ter o clima da performance. Eu acho que a música deve ter o clima do vídeo. Tá. É uma música que dá No o tom vídeo. do vídeo. Ah, sim. Entendeu? E mesmo Tome. E na hora que aparece as performances fica assim. também, música. ou sem música, ou a música que continua indicando que tá numa charada, entendeu? É. Tá sempre guiando mesmo, pra curiosidade. Ou a do Mario Sabe a Bros, música né? de Imagens Não Explodidas das luzinhas? Atenção. Das luzinhas. Tem um jogo matemático das notas ali, que quando você tá escutando, vendo, talvez você não percebe tanto. Mas só escutando a música, ela tem um jogo de combinações, de compasso, não sei o que. E aí tava pensando numa coisa de brincar com isso, assim, da própria música ser construída dentro de regras que eu vou estabelecer na construção da música. Quem for prestar mais atenção na música vai perceber isso, mas mesmo sem entender a música, ela vai dar o clima de um jogo. E os depoimentos de quem tá de fora, de quem não são os artistas. Por exemplo, eu não acho que a gente de repente teria que se referir nos depoimentos da gente, assim, etc.
eu acho que já está mais que claro que nós somos assim, etc. Portanto, o que a gente vai falar vai ser o personagem assim, etc. No nosso comentário, entendeu? Eu acho o seguinte, a gente já vai ter um monte de informação, né? Que é do próprio jogo, entre vocês. E isso, as peças vão se encaixando aos poucos, né? Durante o vídeo as peças vão se encaixando. E eu acho assim, que pessoas de fora vai complexificar muito. Eu acho que tinha que ser pessoas só de dentro, tipo assim, das pessoas que do dia a dia, Saulo, e pessoas que trabalharam mais diretamente assim por um tempo e compreendem o sentido da companhia e que possa falar um pouco sobre o que a gente, enfim, está fazendo. E uma coisa, muito do que eu esperava como explicação da companhia e do próprio jogo já está aí. Entendi. Eu acho que eu tô preso ainda à ideia de uma história. Tá. Entendeu? Por isso que eu fico ainda De puxando história, essa ideia de chamar outras pessoas. História da companhia? História da companhia. Eu tô Sim, deduzindo então, isso agora, entendeu? mas essas pessoas que são de dentro, tipo, o Hudson não está participando do jogo diretamente, mas ele está observando aqui o que a gente está fazendo e pode falar, assim, a fala dele vai denunciar alguma assim, onde é que a companhia, etc, está no tempo e no espaço, 2010, entendeu? Assim, para chegar aqui tem uma história, então no próprio discurso... É porque dessa forma eu só vejo o Hudson para falar, que tá aqui. Saulo, por ter feito parte antes, e só. E aí, fechou? Ok, tem que A gente fecha sempre. Fechou! Acho que a questão estava mais nas partes isoladas e como é que elas se conectam, não por uma elaboração de passar de uma parte para outra, mas uma parte em algum momento ela puxa, em outro momento outra puxa, sem pensar num fluxo de movimento que uma parte vai levar a outra parte. Acho que um pouco disso. E a aleatoriedade também me veio pelas quedas que tinha, que parece que em algum momento é como se, pela falta de resistência ao peso, o corpo vai para o chão e retorna. Acho que foi por aí. Nessa sensação de o ar que está passando dentro do corpo, entre as articulações, entre a pele e o músculo. E como buscar essa sensação de corpo, que é de ventilar esses espaços que já existem dentro do corpo. E eu percebi que esse tipo de movimentação, né, buscando esses espaços vazios e essas ventilações dentro do corpo, fazem com que a gente tenha uma ideia de suspensão. A gente vê um corpo meio que suspenso, um corpo como se estivesse se movimentando, meio que flutuando no ar. Primeiro que o corpo em si, ele já carrega muita significação, né? E aí tentar transpor uma questão que parte de um corpo outro, que não o meu, para o que eu conseguiria transcrever disso aí já é difícil. Mas o que eu pude perceber foi que ela tentava falar do corpo imerso. Eu senti um corpo mergulhado nessas possibilidades criativas de aliar dinâmica a tempo e a espaço de uma forma flexível, de uma forma tranquila, como se o estado do corpo não fosse um estado fixo e fosse um contínuo movimento do estar sendo. Eu vi um corpo que aparenta estar descomprometido com alguma técnica, porém, nesse corpo a gente consegue identificar a fusão de algumas linguagens, como se esse corpo tivesse passado ou estudado
algumas linguagens e que essas linguagens elas talvez podem ter se fundido de alguma forma dentro nesse corpo. E como resultante disso tudo, a gente consegue ver um corpo simples que dança. Um corpo simples que ressoa ideias complexas. Quando eu estava assistindo o vídeo, eu me surpreendi porque eu vi justamente essa simplicidade nesse corpo que está cheio de informações para dar, e a complexidade ficou sublinhada em alguns movimentos que ressoavam, né, desse corpo simples. É interessante porque você começa a ver no outro algo que você acredita. Existe um fio que guia esse pensamento dentro da companhia. Então esse jogo foi interessante por isso, porque a partir da interpretação da pergunta do outro, a gente conseguiu aparar essas arestas desse corpo complexo e conseguir mostrar a simplicidade, entre aspas, da inquietação de cada um. E o que eu via eram as pessoas tentando realmente entender o que se passava, né, na cabeça da pessoa, sendo que estampado no corpo. E foi uma experiência interessante, porque eu consegui ver todos, mas eles não se viam. E as propostas acabavam, as respostas para esses condicionamentos, né, feitos por frases no corpo eram vistos, absorvidos e as pessoas conseguiam dar de volta essa resposta. Não eram respostas longe do que eles propunham, e era uma brincadeira interessante que acabou constituindo mesmo esse dançaí, né, da companhia. Então fica um jogo interessante porque ao mesmo tempo que tem esse risco de ser raso, esse risco de ser muito imediato, mas tem também a riqueza de, com o que a gente já construiu, dá para responder outras coisas, né, de alguma forma. A gente consegue responder isso, pelo menos, né, sentir como seria aquela pergunta, fisicamente, né, organicamente, aquela pergunta. A partir das aulas que a gente faz, das questões, dos textos que a gente lê, dos vídeos, dos espetáculos que a gente assiste. Então ele se desdobra, ele sai do raso pela superfície. Você também consegue refletir mesmo. A própria ideia da água que reflete, mesmo ela sendo rasa, ela consegue refletir uma distância grande, né? Incorporar uma questão que já é uma grande questão para mim enquanto artista foi bem difícil, porque significa justamente algo que não é facilmente resolvido. E você tem que resolver rapidamente ali, olhar, ler a pergunta e fazer, né, uma performance, uma dança a partir disso, não sai tão tranquilo. E daí a curiosidade de depois ver como isso vai reverberar nas outras pessoas, né? Tanto de quem viu como de quem tentou reinterpretar a pergunta, enfim. Acho que vai ser interessante ver o resultado. Eu vejo a companhia Etc. focada nesse interesse maior pelo corpo, principalmente nesse corpo hoje em dia que é híbrido, que consegue fundir essas experiências por onde esse corpo está passando, o que esse corpo está aprendendo, e traduzir essas experiências através de uma movimentação simples, sem muita virtuosidade, porém com um vigor muito grande dentro dessa simplicidade. A ideia de criar um projeto de comemoração dos 10 anos, ele vem menos como comemoração que mais como um projeto para dar continuidade. Porque como são difíceis os financiamentos, como é difícil a manutenção de um grupo de dança, um projeto se torna o próprio mote da continuidade da existência, né? Então, a comemoração que se torna agora é mais uma oportunidade de continuar trabalhando, né? Então, não é um olhar para o passado dos 10 anos, é um construir o 10º ano que está indo para o 11º.